E eu estou aqui com o zootecnista Clésio Santos Costa, ele que é doutor em zootecnia, supervisor de campo, instrutor de cursos do Senar e especialista em nutrição animal. E Clésio, eu trouxe uma dúvida, que é uma dúvida frequente, né, dos produtores rurais. Eu ouvi dizer que para a vaca dar mais leite é só dar mais milho para ela comer? É uma boa pergunta que você fez, porque principalmente quando a gente fala em nutrição de vaca leiteira, a gente vê muitos produtores atrás de uma solução milagrosa, né? Às vezes quer dar só um alimento só, ou só milho, ou só soja, mas a gente tem que entender que é um animal que tem exigências diferentes, que tem capacidades de resposta diferentes, então não é só um alimento só, não é só aumentar milho, né? É todo um conjunto de um balanceamento correto de dieta entre energia e proteína, quantidade diária, capacidade produtiva do animal, aptidão leiteira, a parte genética, fase de lactação que esse animal vai estar. Então, às vezes é um erro, o produtor está tentando procurar algo que vai suprir, talvez, em partes, uma demanda, mas eu tenho um outro problema por trás, né? Às vezes a gente recebe várias perguntas que às vezes faz uma ração X, uma ração Y, né? E o segredo às vezes é posicionamento, né? Saber em qual momento que eu posso estar ajustando determinada dieta, quais alimentos que a gente tem disponível na região, né? Também é outro ponto, né, que às vezes fica a oferta, eu posso usar uma torta de algodão, eu posso usar um farelo de algodão, eu posso usar um babaçu, uma casquinha de soja. Tudo depende de uma análise no momento, no local, de custo, de viabilidade econômica, porque não adianta a gente só procurar o produtivo se não for viável financeiramente para o produtor. No final ele vai achar, não vai ter a resposta que ele deseja, né? E sempre vai estar essa procura, mas jamais eu posso afirmar que um único alimento vai aumentar, né, a produção, até porque eu vou aumentando ração e a vaca de leite ela para de responder quando ela atinge a capacidade genética dela. E tudo que vale para o gado de leite também vale para o gado de corte? Em partes, a gente pode entender que o mecanismo é o mesmo, porque ambos são ruminantes, né? Mas as exigências do gado de corte, a exigência do gado leiteiro é totalmente diferente. Até mesmo vamos pensar, vamos focar um pouco na cria, que eu vejo que é um dos segmentos que a gente não foca tanto, né? Que é a cria, e é o eixo mais importante na cadeia da bovinocultura de corte, porque quando falta bezerro, é porque está abatendo muita vaca, os índices estão muito baixos, faltou bezerro, eu valorizo o preço. Quando eu tenho uma alta oferta de bezerro, eu começo a baixar o preço do bezerro, né, que é o famoso ciclo pecuário. Mas o que a gente vê hoje no Maranhão, que é um estado que a gente pode dizer que o sistema de produção do Maranhão é um sistema de cria, a gente tem muita produção de bezerro, em decorrência de ter um bom rebanho de vaca, a gente vê que falta um olhar diferente sobre a fêmea, né? Que é desde o ponto de vista de uma boa mineralização, né? Para você ver que quando se fala em vaca, antigamente, né, as pessoas dizem, a vaca ela vai parir um bezerro por ano mesmo, coloca no pior pasto, vou dar prioridade para o animal de engorda, ele que eu trato melhor. E nisso foi se deixando de ter cuidados básicos com a fêmea. Cuidados que parte de uma boa mineralização, só para você ver uma das grandes loucuras que a gente vê falar, se você pegar um mineral que é um 160, que é um mineral concentrado, que eu tenho que diluir com sal branco. E a gente vê às vezes atrocidades, como a pessoa pegar 3 sacos de sal branco para um 160, 4, já ouvi falar até de 7 sacos de sal branco para um 160. E isso é ruim, porque se o animal não está bem mineralizado, essa vaca não produz leite. Se essa vaca não produz leite, o bezerro não mama a quantidade de leite que precisa. Consequentemente, é um bezerro que com 7 meses de idade, na hora do momento da desmama, ele desmama com 150, 160 quilos, sendo que eu poderia ter uma genética para ele desmamar com 200, 210 quilos, né, que é um padrão de referência que a gente tem, que o ideal é que o bezerro ele desmame com 50% do peso da mãe. E por que às vezes a gente a gente não colhe isso? Porque parte nutricional ela é feita errada, né? Porque o produtor ele quer baratear custo, às vezes, no suplemento mineral, no uso de uma suplementação um pouco mais ajustada, que querendo ou não tem um consumo maior, a primeira coisa que ele vai falar, tá muito caro, né? E por quê? Porque na maioria das vezes ele não faz uma boa gestão de números, né? Ele não anota, ele não tem um gerenciamento. Você pode perguntar para a maioria dos pecuaristas, quem é que tem um controle assertivo da quantidade média de sal mineral que esses animais consomem? Não, é difícil. Não tem dificuldade, né? Você pegar
eu ter uma base do que eu estou fornecendo, saber a quantidade de animais e fazer uma divisão do que eu estou gastando pela quantidade de animais, eu tenho uma base de consumo. Vou ter um consumo real? Não é impossível, mas eu tenho uma média, uma aproximação que a partir disso, você com um bom sistema de gestão, você começa a tomar medidas. Está certo aquele mineral que eu estou fornecendo, aquele consumo está batendo com o que a vaca precisa? A partir desse momento a gente pode propor melhorias, né? Mas às vezes se você não tiver nenhum parâmetro, a gente vai estar só no achismo. O produtor vai achar que está gastando demais e a gente vai achar que pode melhorar, né? Então infelizmente não tem como, né? Esses aí são os pontos. Vocês viram que não tem fórmula mágica, né? Mas tem orientação, tem informação, que estão disponíveis nas feiras agropecuárias, onde tem a participação do Sistema FAEMA-Senar, que sempre está disponível, né, Clésio, com cursos, com oficinas, com vitrines tecnológicas. Você, no interior do Maranhão, pode acompanhar, né, esse calendário de feiras agropecuárias e vir buscar orientação. E nos próximos programas do Maranhão Rural, a gente sempre vai tentar trazer especialistas que possam tirar dúvidas rápidas, como o Clésio fez para a gente agora. Estamos encerrando aqui. Clésio, muito obrigada. Nada. Tá bom? A gente volta agora para o estúdio.